Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tomei ciência aí ao longo do dia e também corroborando com a fala da Pieira hoje pela manhã no grupo, que vocês têm os prazos de entrega aí de algumas etapas do trabalho de conclusão de curso, né? Sendo assim, já de acordo com o que eu já pretendia fazer, até porque semana que vem vou explicar para vocês a avaliação, a última avaliação. Então faremos assíncrono hoje, a gente dá a introdução a esse último tópico e a gente encerra por aí, ou pelo menos está encerrando a nossa unidade aos poucos, né? A gente tem aí hoje é dia 19/7, a ideia é, em menos de um mês, aí, né, mais umas 2, 3 semanas, a gente finalizar a unidade. Então, a partir disso, eu coloquei alguns materiais ali para vocês. Eu sei que vocês têm feito isso com as outras disciplinas também, mas esse é o formato que a gente tem por agora, tá? Então, basicamente é o quê? Vocês vão ler um subtítulo de um capítulo do livro de gestão hospitalar que fala sobre planejamento empresarial, mas ele é um texto sintetizado, assim, mas ele tem alguns apontamentos interessantes, né? E também deixei para vocês um documentário que trata sobre um hospital universitário. Na verdade, ele é um documentário mais visual, assim, tá? Ele tem falas, tem contextos, mas o que pega mesmo ao assistir isso aqui, hoje eu dei uma revisão porque eu já assisti isso há um tempo atrás e me incomoda muito esse documentário no sentido de ele escancarar algumas situações que a gente vê na teoria, que a gente sabe da falência do sistema de saúde público em alguns casos específicos, aí fica aquela briga de se é problema de gestão ou se é problema de financiamento, e aí a gente já entende que o problema são os dois, não adianta ter recurso se não tem gestão, não adianta ser gestão se não tem recurso, né? E tudo isso se soma a um cenário de pandemia, onde a gente acompanha o Ministério da Saúde que deveria controlar isso da melhor forma, escancarando-se aí as portas da corrupção, e tudo isso se mistura com o nosso dia a dia, com pessoas morrendo, com o que é visto ali dentro do hospital universitário, o que não é um tratamento digno para um ser humano, que paga os seus impostos e paga muito pelos seus impostos, né? Então tudo isso fica bem escancarado. Fica escancarado também a percepção e a indignação das pessoas, né? Até porque um servidor, um funcionário do hospital que está ali no dia a dia, ele já não consegue mais ter aquela percepção de tanta coisa errada que tem ali dentro, tá, se adapta ao meio, aquele instinto de sobrevivência, de trabalhar ali, de ajudar as pessoas, e acaba sendo normal algumas das situações que vocês vão ver ali dentro de uma realidade que muitas vezes não é a nossa realidade aqui na região onde a gente vive, né? Mas é a realidade Brasil afora. Quem conhece outras regiões sabe, quem conhece o sistema de saúde em outras regiões sabe, ou da precariedade, ou da falta até de profissionais, ou de atendimento, de estrutura, né? Então, tudo isso fica evidente numa representação dentro do estado do Rio de Janeiro, e mais interessante ainda é quando se trata de uma questão de um hospital universitário, né? Então a gente tem aí a pesquisa, a extensão, a questão de vários ministérios que deveriam estar a parte disso, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, enfim. Esse documentário, ele é um recorte antigo, né? Ele é de 2010, mas ele mostra um cenário que a gente poderia estar vendo como algo de um passado, mas a gente sabe que não é algo do passado, é algo do dia a dia que acontece Brasil adentro, né, durante todo o Brasil. Então deixei esse acesso a esse capítulo, que é bem rápido, mas ele traz algumas informações interessantes, e para quem quer aprofundar o documentário, que eu acho um documentário bem interessante, apesar de gerar uma frustração maior do que a gente já está exposto diariamente aí, tá? Aqui na minha biblioteca, então, pessoal, é esse livro aqui, ó, Gestão Hospitalar, quarta edição, né? É só pesquisar lá em cima, né? Vocês vão pesquisar aqui, Gestão Hospitalar. Ele vai aparecer alguns, né? Não tem só esse, tem outros mais antigos aqui, mas é esse aqui. Aí, quando vocês derem um abrir o livro, dá para vir aqui no sumário, né? E aqui no sumário a gente tem, então, o capítulo 1 aqui, ó, Instituição Hospitalar, e dentro da Instituição Hospitalar a gente tem na página 27, Desenvolvimento Empresarial Hospitalar. Esse texto aqui é um texto pequeno de dois autores, né, do Padron e do Londonho, e ele trata um pouco sobre o que é empresa para a área de saúde, né, eu acho que esse aqui é um ponto bem interessante, até uma das perguntas que eu coloquei lá, o que é uma empresa, né, o que a gente entende como empresa? E alguns outros pontos também sobre as dimensões pessoais dentro do ambiente, a percepção do que é o cliente, bitmarket, o que é grupo de líderes dentro de uma estrutura, como é que um sistema pode funcionar. Ele tem alguns tópicozinhos aqui que abordam como que esse planejamento empresarial pode acontecer no ambiente de saúde. E a partir daí, então, eu só deixei 3 questõezinhas aqui para responder até domingo, né, só para a gente não ter
esse recorte, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco referente a isso, com as respostas pessoais, né, de vocês, nada copiado ali, do que vocês entendem sobre essas 3 questões que eu coloquei ali, porque elas estão de acordo não só com o material, mas também com o documentário. Então, a gente tem ali, desculpa, uma primeira questão que trata o que é uma empresa. Eu acho que essa é uma reflexão importante. Nós temos, às vezes, uma visão enviesada, né, do que é uma empresa, por que uma empresa não pode ser caracterizada dentro de um ambiente público, ou que ela não pode utilizar de métricas e de questões que uma empresa está acostumada a fazer. Então, essa definição do que é uma empresa tem lá no capítulo do livro também, e vocês podem estar pesquisando com demais afirmações aí. A questão número 2, ela está trabalhada no material também, como fala em gestão do ambiente de saúde, e a pergunta vem no sentido disso, né? Existe a possibilidade de articular os serviços de saúde com a docência e com a pesquisa? Acho que é uma questão que pode parecer óbvia, mas será que todos os ambientes de saúde exploram isso da melhor forma? A gente sabe que existem os CEPs, né, dentro dos hospitais, dentro das unidades de saúde, que trabalham com pesquisa, com extensão, mas como que isso realmente pode ser feito, né? Quais são as possibilidades de articular isso aí? Como que isso pode ser articulado? Essa pergunta vem de acordo com o documentário também, porque você tem um hospital universitário, que é um exemplo de uma articulação que deveria funcionar, porque você tem uma universidade ensinando seus alunos, tanto na parte de gestão, tanto na parte de medicina, na parte de enfermagem, você poderia estar prestando serviço à comunidade nesse sentido, e ao mesmo tempo utilizando dessa estrutura para se fazer pesquisa. Né? Então, existe essa possibilidade de estar relacionando isso? Por que isso não acontece da melhor forma, ou aonde isso acontece da melhor forma? Né? A gente tem grandes centros de excelência, mas via de regra, como isso poderia ser melhor explorado também. Tá? Quais são as possibilidades, então? E, por fim, quais são os principais aspectos para a promoção do desenvolvimento empresarial nos hospitais? Cite alguns pontos. Lá no material ele aborda isso, né? Que a gente tem alguns aspectos ali para desenvolvimento empresarial, alguns aspectos essenciais na promoção do desenvolvimento, que deveriam ser foco da área de gestão em todos os ambientes, mas especificamente na área de gestão hospitalar também. Então, vocês vão abordar isso basicamente ali com alguns pontos, para a gente estar finalizando essa parte introdutória, tá? Leiam o capítulo, eu acho que ele expande um pouco o nosso pensamento sobre algumas questões, escancara outras que a gente viu, né, vai fortalecendo algumas ideias que a gente já tem, e assistam um documentário, tá? O documentário ele é bem persuasivo no que ele tenta responder ali, que é mostrar uma estrutura metade funcionando, metade abandonada, a destruição de uma parte do hospital, é uma confusão assim que fica escancarado que é o retrato da saúde pública num país que tem como base a não utilização da gestão e uma boa parcela de corrupção aí nas suas estruturas. Tá bom, gente? Boa semana, sei que vocês têm entrega de TCC hoje, né? Então caprichem. Tem muita gente que deixa para o último dia, né? Então façam aí as atividades de vocês, lembrando que estão no final do curso. Então aproveitem aí para estar finalizando as coisas, tá bom? Boa semana, fico à disposição lá no grupo e a gente vai conversando. Até mais.